Pensadores da Nova Esquerda. Roger Scruton. Parte 2. Capítulo 2. A.P. Thompson. O pensamento de esquerda é vigoroso, rico e multifacetado. Enraiza-se em lugares surpreendentes e áridos, na crítica literária, na historiografia, na sociologia e até, às vezes, nas ciências naturais. Tem seus cismas e ortodoxias, suas igrejas, seus não conformismos e seus odium theologicum. Esta fertilidade explica seu apelo. O pensamento socialista forma um médio através do qual interesses díspares podem ser unidos no mesmo movimento e no qual as ambições mais solipsistas podem alinhar-se a uma causa comum. Ademais, não importam a intriga e a disputa que podem macular esta ou aquela controvérsia dentro do movimento. Há um pressuposto subjacente de que os intentos do socialismo não moralmente são moralmente irreprocháveis. Todos os que aderem à causa socialista são absolvidos por conta do seu propósito e, enquanto for possível, de um ponto de vista externo, abominar o socialismo precisamente por seu poder de canalizar boas intenções em uma corrente de desordem, mergulhar nessa corrente é deixar-se levar por uma percepção de generosidade, justiça e magnanimidade dos próprios objetivos. Poucos pensadores manifestaram este sentimento com mais força ou com mais efeitos, mais retóricos que A.P. Thompson, o historiador inglês, que tendo se declarado marxista e comunista durante os anos 1950, retirou-se do Partido Comunista em 1956. Subsequentemente, à invasão soviética da Hungria, e que agora se engaja na campanha pela criação de uma Europa neutra e livre da energia nuclear. Thompson considera, talvez certamente, que tenha sido tratado de forma injusta pelos mais recentes movimentos da nova esquerda, e notavelmente por ter sido, sob a liderança de Perry Anderson, deposto do conselho editorial da New Left Review em 1964. No entanto, ele permanece um dos membros mais respeitáveis e mais respeitado inteligentista de esquerda britânico. Com um dom para textos claros e imaginativos que lhe permitem projetar sua influência para além do tradicional espaço da ideologia da nova esquerda. Suas novas buscas inspiram-se em Marx, eu errei aqui. Suas obras buscam inspiração em Marx e também na tradição inglesa da crítica social, à qual seus dois heróis, William Blake e William Morris, de modos distintos pertencem. Em retrospecto, Thompson pode ser visto como um historiador social nos moldes do socialismo fabiano, uma ramificação de Tawney e Cole, e não como um marxista radical que seus discípulos alegam que ele seja. Como os historiadores que emprestaram sua influência para o movimento trabalhista, Thompson estudou a natureza social e o potencial político das classes baixas inglesas e tem procurado defender sua causa ao escrever sua história. A Formação da Classe Operária Inglesa, publicado pela primeira vez em 1963, é um clássico incontestável da história social, no qual a vívida imaginação e o enérgico academicismo combinam-se em uma visão de grande poder emocional.
Se Thompson adquiriu reputação de sábio, não é por conta dos ensaios teóricos nos quais defendeu sua posição política, mas por conta dessa obra brilhante e ambígua, pois é uma característica marcante do seu leitor inglês estar sempre pronto para tratar um historiador, por pouco apto que este seja para a teoria, como um homem de ideias. Não poderia nos surpreender que o establishment trabalhista tenha ganhado respeitabilidade intelectual, em parte, através da obra de seus historiadores. Nem deveríamos nos surpreender com a busca do novo torismo, referente ao partido Tory britânico, por credenciais similares. A troca de benefícios entre os historiadores políticos é comum na política inglesa. Shakespeare ilustra isso em suas peças históricas, nas quais cada nova dinastia reinante nomeia escribas para reescrever a história em seu favor. O resultado é lido e respeitado, e mesmo quando é usado como veículo para as perspectivas políticas mais ingênuas, como em Christopher Hill, ou no lado Hugh, agora Lord Thomas, será tratado por seus leitores com deferência, que no continente é concedida somente às ideias abstratas. Na obra de Thompson, embora as ideias sejam provenientes de um único corpus, elas não são de modo algum escassas. Além disso, Thompson tem uma disposição acentuada para criticar ideias, mesmo as recebidas da história da esquerda, confrontando-as com os fatos que podem refutá-las. É o que faz o clássico conceito marxista de classe. Para Marx, uma classe é definida por uma posição nas relações de produção, por uma função econômica que une todos aqueles que a desempenham e os diferenciam daqueles que não a cumprem. Em tal visão, a classe trabalhadora inglesa deveria ter existido desde o tempo da primeira produção capitalista na Inglaterra medieval. Thompson afirma que, ao contrário, nada então existiu que pudesse ser utilmente comparado à classe trabalhadora do século XIX. Em outras partes de seu trabalho, ele critica aqueles historiadores marxistas que, ansiosos para dar credibilidade à história colegial do Manifesto Comunista, tentam persuadir-nos de que a condição da França antes da Revolução Burguesa era de uma economia feudal. Todas essas ideias, Thompson acredita, mostram uma fixação em categorias simples à revelia da complexidade dos fenômenos históricos. É difícil discordar, no entanto. Thompson parece persuadido de que a teoria marxista da luta de classes é iluminadora e que ela pode ser aplicada de forma modificada à história da Inglaterra. Ele sustenta que nenhuma simples ideia materialista de classe média é adequada. Classe média é definida pelos homens à medida materialista. Putz, pulei uma bolinha. Vamos de novo. Classe é definida pelos homens à medida que viverem sua própria história. E, no fim, isto é sua única definição. Classe deve ser considerada não no estilo marxista antiquado, mas antes como um fenômeno emergente, que vem à luz através da percepção de interesses comuns e da formação de uma consciência de classe comum, nos termos do velho hegelianismo. A classe para si é a realização da classe em si. Como vários socialistas reconheceram, nenhuma outra concepção se presta à teoria da luta de classes. Robert Michels expressou isso em forma sucinta. Abre aspas. Não é a simples existência das condições opressivas, mas o reconhecimento destas condições pelos
oprimidos, que no curso da história constituem o primeiro fator das lutas de classes. Fecha aspas. Robert Michels, Political Parties. Como veremos, esta óbvia verdade tampouco é desprovida de devastadoras consequências para as teorias da nova esquerda. A classe trabalhadora inglesa, Thompson sustenta, foi o produto de várias coisas, não meramente das condições econômicas da manufatura industrial, mas também da religião não conformista, que ofereceu a todas as pessoas a linguagem com a qual expressar suas novas reivindicações, do movimento da reforma parlamentar, das associações dentro das manufaturas urbanas, de milhares de outras particularidades que ajudaram a forjar uma identidade e uma resolução que articularia as necessidades e reivindicações da força de trabalho industrial. Esta ideia de classe, como entidade formada pela interação entre circunstâncias materiais e a consciência de seres sociais, é certamente mais persuasiva que a oferecida por Marx. Na aplicação de Thompson, ela apresenta uma imagem da classe trabalhadora, da qual nenhum observador precisa discordar. A classe trabalhadora está profundamente implicada nos costumes sociais estabelecidos, nas instituições políticas, nas preconcepções religiosas e nos valores morais. Tudo se une a ela na tradição nacional da qual surge. É difícil, contudo, usar a ideia para defender a análise marxista da sociedade, de acordo com a qual o proletariado emerge como uma força nova e internacional sem laços locais e sem interesse na preservação da ordem política que a rodeia e domina. A interpretação revisionista de Thompson da história inglesa permite-nos ver como muitas de nossas tradições políticas mostraram-se capazes de acomodar situações alteradas e de dar expressão institucional para as injustiças que são assim conciliadas e superadas. Uma classe trabalhadora formada por meios de valores não conformistas, ansiosas por representação no parlamento, que conscientemente se identifica através das conexões históricas com os parlamentares do século XVII e através das obras de Bunyan, mal podem ser descritas como a protagonista implacável da luta de classes marxista, o agente da revolução, o inimigo declarado de toda a ordem estabelecida e de todas as instituições que otorgam legitimidade aos poderes existentes. Mas Thompson insiste que a sua interpretação atribui à classe trabalhadora o papel histórico que o pensamento da esquerda sempre lhe reservou. Ele escreve, abre aspas, os tais homens encontraram o utilitarismo nas suas vidas cotidianas. Eles buscavam revertê-lo, não cegamente, mas com inteligência e paixão moral. Eles lutaram não contra a máquina, mas contra as intrínsecas relações exploratórias e opressivas do capitalismo industrial. A. P. Thompson, The Making of the English Working Class. Fecha aspas. Os homens em questão eram os componentes da classe trabalhadora inglesa, como Thompson a descreve. Mas note a peculiar irresolução desta concludente observação. Contra o que estavam eles lutando? O utilitarismo? A máquina? Se tal, eles tinham, e talvez mantinham, o apoio dos homens de boa vontade com todas as classes. Exploração? Se assim fosse, não é de maneira nenhuma claro que eles a percebessem como tal, ou que acreditassem que esta fosse, como Thompson explica, intrínseca ao capitalismo. E o que paira sobre o termo industrial? É ele a real fonte do ressentimento, e nesse caso seria o comunismo industrial, por exemplo, igualmente ruim?
Thompson não dá resposta clara para essas questões. A implicação de que a classe trabalhadora estava unida por sua oposição ao capitalismo é fruto de uma artimanha. E mais plausível dizer é que ela estava unida por uma reação comum a condições sentidas como assustadoras e sentidas como assustadoras por quase todas as que as observaram ou sofreram, e não por sua reação a tal propriedade privada dos meios de produção, que supostamente, de acordo com os marxistas, explica aquelas coisas, mas que de fato não explica quase nada. A análise de Thompson da classe trabalhadora inglesa termina com a citação, como a citação mostra, por descrever essa classe como um agente coletivo que faz coisas, opõe-se às coisas, luta por coisas e que pode ter sucesso ou fracassar. Em outros textos, The Peculiarities of the English, em The Poverty of Theory, Thompson expressa um saudável ceticismo em relação a esta visão antropomórfica em processo histórico, que persiste através da teoria marxista da luta de classes. Mas usar essa metáfora, segundo Thompson, é ainda implicar coisas que podem não ser verdadeiras. A história certamente contém agentes coletivos, que agem como um nós e com um sentido de propósito comum. É uma tese conservadora importante, que as classes não estão entre eles, e é uma tese que o marxista também aceita. Mas o que faz os homens efetivamente se unirem como um nós, que os permite combinar suas forças com um sentido de destino e interesse comuns? Como Thompson deixa claro, o que mais importa aqui são precisamente estas circunstâncias que não são parte das condições materiais de uma classe. Linguagem, religião, costumes, associação e tradições de ordem política. Em resumo, todas aquelas forças que geram nações em vez de indivíduos contendores, que de outro modo as destruiriam. Identificar a classe trabalhadora como um agente, mesmo metaforicamente, pode significar enganjar-se em uma grande sentimentalização e, ao mesmo tempo, ignorar a verdadeira significação da consciência nacional como um genuíno agente da história. A sentimentalização do proletariado empreendida por Thompson está integrada à sua autoimagem. Ele se vê como parte de uma grande obra da emancipação. Essa obra primeiro o atraiu para o Partido Comunista e mais tarde lançou-o contra as maquinações perenes do capitalismo internacional, muito depois de reconhecer que a União Soviética não era um aliado natural para alguém que busca ser favorável à classe trabalhadora. Em The Poverty of Theory, ele descreve: Marx aparece para propor não uma natureza angelical, mas somente que dentro de um contexto de certas instituições e cultura podem usar conceitos em termos de nosso mais que meu ou deles. Eu era uma testemunha participante em 1947, na eufórica repercussão de uma transição revolucionária, de uma tal transformação das atitudes. Jovens camponeses da Iugoslávia, estudantes e trabalhadores, construindo com a moral elevada sua própria estrada, indubitavelmente tinham este conceito alternativo de nacha. Nós, embora este nacha, como se pode ter a sorte de provar no caso da Iugoslávia, fosse em parte o nacha da consciência socialista e em parte o nacha de uma nação. A.P. Thompson, An Open Letter
to Leszek Kolakowski. The Power of Theory. Mais uma vez, vemos de que maneira a parte incontestável do pensamento de Thompson prontamente emerge da sua fonte contestável, marxista. É fácil concordar que, dentro do contexto de certas instituições e culturas, homens podem pensar em termos de nosso, mais do que em termos de meu ou deles. O reconhecimento dessa verdade é, na realidade, o principal motivo por trás do respeito conservador à tradição. O tal nosso é o nacha da nação, que a Iugoslávia era tão afortunada em possuir, e que o governo socialista tinha que invocar. Mas não foi Marx que enfaticamente invocou esta consciência local, tradicional e histórica. O comunismo total envolve o definhamento das instituições e a perda daqueles vínculos paroquiais que sustentam as hierarquias no poder estabelecido. A referência ao nacha da consciência socialista é nada mais que uma sentimentalização, reminiscência do heróico trabalhador que vislumbra com firmeza o futuro no gasto cartaz afixado ao muro. Duvido que haja sequer um falante nativo de língua eslava que possa agora ouvir tal frase sem precisar reprimir um sorriso amargo. Thompson diz com eloquência e vigor que a obrigação de todo historiador é descartar suas cômodas teorias quando elas se conflitam com os fatos. Ele também denuncia de forma contundente a florescência charlatanista da nova esquerda, exemplificado o mais grotescamente possível em Althusser. Todo leitor de The Power of Theory deve sentir-se gratificado pela existência de um pensador de esquerda determinado a guardar tanto o bom senso quanto a honestidade intelectual. No entanto, um enorme e simplificador auto-engano assombra as páginas do volume no qual este ensaio foi publicado. Este auto-engano é idêntico à sentimentalização do proletariado, para o qual chamei a atenção. Em nenhum lugar ele é mais manifesto do que nas lamentações sobre os trabalhadores, que revelam a verdadeira fonte do vínculo institucional e cultural que os une. Abre aspas. Nação dos estivadores nas docas de Vitória e Albert, que ameaçaram recusar o serviço a todos os navios que não estivessem ancorados em honra à liberdade de Mafeking. Estes poucos estivadores, com cujo apoio tão humano buscam fundar um internacionalismo proletário, já podemos ver as esmagadoras derrotas à frente. Fecha aspas. A.P. Thompson, The Peculiarities of the English. É manifesto também na postura de Thompson, que assume na carta aberta a Kolakowski, na qual um comunista veterano, que tinha acreditado no credo marxista tal como aplicado na Europa Oriental e detectado sua verdadeira natureza, é repreendido por sua apostasia. Meus sentimentos têm mesmo um tom mais pessoal. Experimento ao virar suas páginas na Encounter um sentimento de injúria e traição pessoal. Meus sentimentos não são assunto seu. Você pode fazer o que pensa que é certo, mas eles explicam por que escrevo não um artigo ou polêmica, mas uma carta aberta.
Somente alguém que armou as estacas morais tão alto que impetuosamente se identificou com uma doutrina sem suficiente garantia para sua crença poderia escrever algo assim. Nesta carta e nos recentes artigos sobre desarmamento, testemunhamos a extensão da necessidade que motiva os escritos de Thompson e a necessidade de acreditar no socialismo, tanto na filosofia do proletariado quanto no proletariado em si mesmo, como agente inocente, paciente e heróico da história moderna. Esta necessidade de acreditar toma formas surpreendentes. Talvez nenhuma seja mais notável que a recusa a considerar a evidência que os homens como Kolakowski nos colocam. A evidência de que o socialismo realmente existente deriva sua natureza exatamente da mesma beligerante sentimentalidade sobre o homem trabalhador e precisamente da mesma simplificada crítica injusta ao capitalismo e tudo o que ele implica. Foi isso que inspirou os escritos de Thompson. Thompson crê no poder das ideias. É incapaz de reconhecer as consequências das suas próprias ideias. A nova causa do desarmamento é similar à velha causa que os stalinistas e Kolakowski, de modo distintos, traíram. O valor do fim, a abolição das armas nucleares e a remoção das tensões que poderiam levar à guerra é indiscutível. Galvanizado pela necessidade de alinhar-se com o que é bom sem questionamento, Thompson não nos pede para abandonar as complicadas especulações dos estrategistas e das teorias que nos fazem crer que só temos paz através da guerra, para nos juntarmos a ele na mobilização dos povos da Europa pela causa do desarmamento. Vamos supor que tal programa fosse coerente. Ele depara-se imediatamente com um obstáculo. Metade da Europa é regulada por partidos comunistas que nunca tolerariam o tipo de mobilização popular que Thompson visa. Como Thompson sabe, a liberdade de associação, na qual ele se baseia, tanto para sua plataforma quanto para tais resultados, é uma conquista preciosa das constituições ocidentais. E não existe nos domínios onde o governo constitucional foi abolido. E se o movimento não se estende a leste, que proteção pode nos dar? É mesmo evidente, a história da guerra nuclear o confirma, que a tentação de usar armas nucleares aumenta somente quando o outro lado não pode efetivamente retalhar. Tudo isto é posto de lado no evangelismo de Thompson. Em uma cruel e desdenhosa resposta bem-intencionadas objeções da Tchecoslováquia, enviada Deus sabe como e com que riscos para o autor, Thompson escreveu isto. Reconhecemos que isto é difícil. Não temos expectativas de marchas e manifestações do tipo ocidental. Mas consideramos que, com paciência e auxílio, formas apropriadas de expressão serão encontradas. A ingenuidade disto seria surpreendente, não fosse o fato de que, como Kolakowski nota genericamente sobre a nova esquerda, alguém ouviu e viu tudo antes. Tal é o auto-engano do intelectual, animado pelo sentimento de sua própria pureza moral. O fim é claro, e os meios serão encontrados. É impossível para ele vislumbrar que uma nova ordem de tirania foi estabelecida por esta ideologia, que ele tão conscientemente luta para instigar. Para Thompson, a exterminação ideológica, da qual seu correspondente tcheco corretamente reclama, é uma aberração. É mais um desvio do curso natural que o socialismo poderia de outro modo tomar.
É impossível para ele perceber que seu correspondente foi vítima de uma força antinômica, capaz de justificar qualquer ultraje na convicção de que a história absolverá suas ações. Para Thompson, o poder que prevalece na Europa Oriental é precisamente o poder ao qual estamos todos sujeitos. Assim, ele refere que a tendência de ambas alianças militares, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, de tornar esses instrumentos de controle político de superpotência, reduzindo estados menores à abjeta clientela. Isto é tão verdadeiro no Ocidente quanto no leste europeu. a tese convergente provou-se vital para a doutrina da nova esquerda, já que ela permite direcionar a raiva e a frustração contra o socialismo real, que se esconde através de um véu de ignorância e mentira, mas contra nossas próprias tentativas de nos defendermos. Contudo, a tese raramente alcança a expressão histérica que ela adquire nos escritos de Thompson. Tão alta ela é, vociferada de suas páginas, que se perdoa o leitor por pensar que Thompson tem uma necessidade ainda maior de persuadir a si mesmo que há aqueles que se opõem a ele. Eles, a KGB, o M16 e a CIA, não desejam que os movimentos democráticos do Ocidente e do Leste se reconheçam e identifiquem uma causa comum. ênfase de Thompson. Isto, Thompson insiste, é a verdadeira explicação do presente conflito, ao passo que a supressão do leste, no leste, da livre discussão, da opinião pública, do governo representativo e da dissidência individual, características referidas por seu correspondente tcheco, não são de real significância. Aqui notamos o outro lado do equívoco de Thompson sobre a intervenção. Ele não pode ver que um Estado sem instituições representativas e sem oposição legal é um tipo diferente de agente daquele que tem de responder ao parlamento e à lei. Em particular, ele não pode ver que a resposta dos Estados Unidos para a ameaça oferecida pela União Soviética, ainda que equivocada, ainda que imoral, é uma resposta genuinamente coletiva, refletindo um processo de tomada de decisão, do qual o povo americano participa. Tal resposta está precisamente aberta para a correção, ao passo que as ações da União Soviética não estão. A sentimentalização da classe trabalhadora, que leva Thompson a ver como um agente que não tem responsabilidade coletiva ou ação, é aqui combinada com uma percepção desumanizada da política. Thompson não enxerga nada senão um sistema de poder, mesmo onde há atuação genuína, responsabilidade genuína e uma reciprocidade que torna a política possível. A réplica à cruzada pacífica de Thompson é óbvia e vem novamente da Tchecoslováquia. Paz e guerra não serão decididas somente pelo equilíbrio de armamentos, mas também pela pressão da opinião pública. Mas, como próprio movimento de paz, esta opinião pública não pode ser prerrogativa apenas no Ocidente. Se deseja ser efetiva, sua própria mídia de massa, por mais criticamente que você o julgue, é uma importante plataforma na qual se discutem
alternativas e se consideram consequências. Mas, se você não está preocupado com diferenças entre nossa sociedade, então seu movimento de paz não está tão preocupado com a paz quanto está preocupado com na fútil e autoindulgente manifestação de boas intenções. Diante de tais objeções, Thompson tem uma notável capacidade de desviar-se, reemergir na sagrada fonte de suas próprias emoções. Por um pouco mais, declara, ou até as forças da paz conquistarem alguma pequena vitória, ou até o céu se tornar escuro a ponto de ser muito tarde para algo importar, devo continuar como um prisioneiro do movimento da paz. Nota-se nessas observações até onde a honestidade intelectual de Thompson dá razão às mais profundas e mais persistentes necessidades emocionais. Não somente ele perdeu a capacidade de perceber a real diferença entre a presença americana na Europa Ocidental e a soviética na Europa Oriental. A real diferença pode-se dizer entre influência e controle. Ele perdeu também toda a noção do artificial, do sentimental e da autoglorificação. Sua atitude acrítica em relação a seus próprios sermões vai de mãos dadas com a sua atitude diante do marxismo. Pois é o marxismo, com sua sentimentalidade e seu inflexível desprezo pelo real e sua pressuposição intelectual, que oferece insights para o historiador escrupuloso e cegueira para o político, que levou várias pessoas a falsificarem a realidade do poder soviético. Somando sua voz à deles, Thompson mostra ser menos um sábio que um crédulo, tendo revelado um significado na história. Ele se reforça para não percebê-lo. Continua no próximo capítulo.